Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Melo, sou professor de língua inglesa e nós estamos hoje aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre mais um tempo verbal da língua inglesa e talvez esse seja o tempo verbal mais complicado de todos. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse tempo aqui, o present perfect, é um dos tempos verbais que os alunos têm mais dificuldade de aprender. Não é por menos. Ele tem umas duas dificuldades nele. Uma já começa pelo próprio nome, tá? Aqui é present perfect, mas o tempo que ele está se referindo é algum tempo do passado, tá? Então a confusão já começa no próprio nome. Present perfect, eu estou descrevendo alguma ação do passado. Outra coisa, não existe um tempo correspondente para a gente fazer alguma relação com o nosso português. Então, como é que a gente vai fazer essa tradução? É uma dificuldade também, tá? A gente vai ter que pedir emprestado outros tempos verbais para nós fazermos a tradução dos tempos do present perfect, tá? Então, em relação à estrutura, como eu costumo dizer também para os alunos, em relação à estrutura, é bastante simples, tá? O que é complicado é exatamente o que eu disse, em relação à tradução, tá? E quando é que a gente deve usar esse tempo verbal, tá? Ele é muito confundido com o simple past, mas eu vou já explicar qual é a diferença de um com o outro, tá? Então, em relação à estrutura, tá? Primeiro a gente tem que aprender a mecânica, né? Como que a gente estrutura frases no present perfect. Como eu disse, é bastante simples. A gente tem que aprender duas coisas só. A gente vai precisar de verbo auxiliar, tá? O que seria verbo auxiliar? Aquele verbozinho que a gente vai pedir emprestado de outro tempo, tá? No caso, a gente vai precisar do verbo have, tá? Só que a gente vai precisar conjugá-lo. Por exemplo, aqui, ó. Para esse sujeito aqui, ó, eu vou ter que usar o verbo auxiliar have. I have. Para you have também. He has, terceira pessoa do singular, he has. She has. It has. We have. You have e they have, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que aprender é essa. Qual o verbo auxiliar que eu devo usar para cada sujeito, tá? Então, só relembrando, tá? Repetir a exaustão, tá? Até memorizar o cérebro de vocês, fixar na mente. Então, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, tá? A primeira parte que nós devemos fazer é essa, colocar o verbo auxiliar no seu devido lugar, tá? Próximo passo é pegar um verbo e colocá-lo no passado particípio, tá? Passado particípio é comumente aquela terceira coluna de verbos quando vocês pegam uma lista de verbos, tá? Nós temos a primeira coluna é o verbo na forma base, a segunda coluna é o verbo no passado simples e a terceira coluna é o verbo no passado particípio, tá? Então, em todos os tempos perfeitos a gente vai usar sempre essa terceira coluna de verbos. Então, o que seria um verbo? Vou pegar aqui um verbo work. Work é um verbo regular, tá? Uma coisa, quando o verbo é regular, para a gente colocá-lo no passado particípio, eu só devo acrescentar o ed, tá? Então, o passado simples e o passado particípio de verbos regulares é sempre igual, tá? Então, não se esqueça, regra geral, para colocar um verbo regular no passado particípio, acrescenta ed no final dele, tá? Então, I have worked significa eu trabalhei, tá? Tem gente que vai costumar traduzir desse jeito, eu tenho trabalhado. Não é incorreto, tá? Eu não costumo conjugar dessa maneira, porque vai ter algumas circunstâncias mais na frente que você não vai conseguir traduzir dessa maneira. Então, a dica que eu dou para vocês, sempre nos tempos perfeitos, tentem traduzir no passado, tá? As frases no passado simples. Então, I have worked significa eu trabalhei, tá? Eu trabalhei. A melhor meio de traduzir frases no present perfect é traduzi-las no passado. Então, I have worked, eu trabalhei. You have worked, você trabalhou. He has worked, ele trabalhou, tá? Então, prestando atenção que esse have e o has aqui, ó, não tem tradução, tá? Como eu disse, verbos auxiliares não tem tradução. No caso, have aqui e outros verbos auxiliares. Eles estão aqui somente para auxiliar o verbo principal, para dizer que esse tempo aqui está no present perfect. Tá? Então, essa aqui é a forma afirmativa, tá? 3 elementos: sujeito, verbo auxiliar,
é have ou has, vai depender de que for o sujeito. Verbo no passado particípio. Vamos ver agora aqui como é que fica na forma negativa. Primeiramente eu vou começar a frase com o sujeito, tá? E vou conjugar novamente usando o verbo auxiliar correspondente a cada um. No caso, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Certo? Na forma negativa, começa desse jeito. Agora, para me negar, é muito simples, tá? Da forma afirmativa para negativa, a única coisa que vai mudar é o acréscimo da partícula not. Então, na frente de todos aqui, eu vou colocar o not, tá? Ó, not, tá? Mais algum verbo, novamente, no passado particípio. Agora eu vou pegar bem aqui o verbo study. Mais um verbo regular. Tá, aqui está na forma base. Só que a gente tem que lembrar que lá no passado simples, verbos que terminam com Y e antes tem uma consoante, existe uma regra, tá? Eu não posso só colocar o ED aqui, ó. Tá? Isso aqui é errado. Então, para verbos regulares que terminam com a letra Y e antes tem uma consoante, eu vou acrescentar IED, tá? Eu apago o Y, eu tiro o Y por um I, troco, somente depois é que eu acrescento o ED, para verbos regulares, tá? Essa regra é somente para verbos regulares. Mas na frente aqui a gente vai ver um para verbo irregular, tá? Então, na negativa é muito simples, tá? Só acrescento not, tá? Na frente do verbo auxiliar. Então, I have not studied. Eu não estudei. You have not studied. Você não estudou. He has not studied. Ele não estudou, tá? E assim sucessivamente. Agora a gente tem uma forma contraída do have mais not, tá? Ó, que é haven't, tá? Então, have mais not eu posso usar haven't, sua forma contraída. Assim como has mais not também tem sua forma contraída, que é hasn't. Hasn't. Have not, haven't. Has not, hasn't. Tá? Só marcar aqui. Agora vamos para a última aqui, ó, para a forma interrogativa. Tá? Uma coisa que vocês devem ter aprendido, para quando tem verbos auxiliares para fazer interrogativa, o verbo auxiliar vem para frente do sujeito. A gente tem sempre essa inversão para a gente fazer perguntas, tá? Então, se no caso aqui o meu sujeito é I e o verbo auxiliar vem para frente, quem é o auxiliar do I é have. Então é have I. How you? Have também é. Have you para he. Has para she, has para it, has para we, have you, have they, have. Tá? Para fazer interrogativa, eu jogo o auxiliar para frente do sujeito, tá? E coloco algum verbo, tá? No passado particípio. Vamos pegar agora o verbo see. Esse aqui é o verbo see, ó, na sua forma base. Só como eu falei, eu quero ele no passado particípio. E esse verbo aqui é um verbo irregular. Então o passado dele não é com o acréscimo do ED, tá? Quando o verbo é irregular, como eu já disse, você tem que ir lá na lista de verbos, tem que procurar qual é o passado particípio dele, tá? Porque ele tem uma forma totalmente diferente, tá? Então, o passado particípio do see é seen. Seen. Então, interroga no final. Have I seen? Eu vi. Uma pergunta, tá? Have you seen? Você viu? Has he seen? Ele viu. Tá? Então agora preste atenção, tá? Afirmativa, sujeito, auxiliar, verbo no passado particípio. Negativa são 4 elementos, tá? Sujeito, auxiliar, partícula not, verbo no passado particípio. Interrogativa, auxiliar na frente, sujeito, verbo no passado particípio, interroga. Tá? Então a questão de estrutura do present perfect não tem muita dificuldade, tá? Como eu falei, a dificuldade é de saber quando é que a gente deve usar, porque se você prestar atenção que eu traduzi como se fosse passado simples, né? Então, como é que eu vou saber quando é que eu vou usar o passado simples e quando é que eu vou usar o present perfect? Tá? Uma regra que vocês têm que se lembrar. Quando eu especifico quando a ação aconteceu no passado, eu uso simple past, passado simples. Então, se eu quiser dizer eu trabalhei ontem, eu vou dizer I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Tá? Não uso o auxiliar aqui, have ou has. Tá? Agora, se eu não digo quando foi que aconteceu essa ação, fica um tempo específico,
não específico no tempo, né? Ó, eu não sei quando foi que aconteceu, não é relevante para mim. Então eu uso o present perfect. Tá? Então se eu não digo quando foi que a ação aconteceu, eu posso usar I have worked. Eu trabalhei. Não disse quando foi que essa ação aconteceu. Então não é relevante para mim. Então eu uso o present perfect. Então, repetindo, quando eu disser quando a ação aconteceu no passado, uso simple past. Quando eu não disser, eu uso present perfect, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Esse assunto é um pouquinho complicado, tá? Já é um nível mais avançado. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aqui nos comentários, tá? E até a nossa próxima vídeo aula.